Oi, Cristina, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tá bom, meu nome é Hugo. Eu estou aqui representando o projeto Trela hoje. Para quem não nos conhece ainda, a gente é um projeto dos alunos do 10º período do curso de Psicologia da Faculdade Arnaldo. E a gente faz esse projeto está dentro do estágio supervisionado específico 4, não, 4 não, 3, desculpa. E a gente é supervisionado pela professora Cláudia Natividade. A ideia de fazer essa live hoje surgiu dentro da ideia do Outubro Rosa. A ideia é que a gente converse sobre o tema e aí a gente conseguiu chegar até você, a gente teve algumas referências e aí a gente conseguiu chegar até você. E já de antemão já agradeço a sua disponibilidade para bater esse papinho aqui com a gente, disponibilizar esse tempinho aqui com a gente. E aí se você pudesse apresentar, por favor. Sim, boa tarde, Hugo. Muito obrigada, né, por você ter me convidado. Bom, eu sou Cristina Pacheco, sou psicóloga clínica hospitalar. Atuei da psicologia hospitalar há 2 anos que eu me aposentei, né? Aposentei em 2018 da psicologia hospitalar. Continuo atuando, né, com psicologia clínica e também trabalho com projeto social. Eu também tenho uma formação em psicologia social e trabalho com projeto social. Trabalho mais especificamente com um grupo de mulheres com câncer, um grupo de mulheres com diagnóstico de câncer de mama. Há mais ou menos 30 anos esse grupo, nós trabalhamos com ele. São mulheres que tiveram câncer de mama, que algumas passam por cirurgia, por mastectomia, que é a retirada total da mama, ou uma quadrantectomia, que é uma retirada parcial da mama, ou muitas nem fizeram a cirurgia, não chegaram a fazer cirurgia. É, Então é isso, né? Sou especialista em psicologia hospitalar, especialista em saúde da mulher, especialista em gestão de projetos e programas sociais. Bacana. E aí, então, entrando um pouquinho assim mais no que seria o nosso tema mesmo, né? Para a gente ficar um pouco mais focado na ideia do Outubro Rosa, eu queria que você falasse com a gente um pouquinho de como é a sua experiência aí dentro desses grupos, né? Porque já tem bastante tempo que vocês fazem grupo. E aí, como que é a sua experiência, de onde surgiu a ideia do grupo? Sim. O grupo, eu fazia parte de um serviço, né, de mastologia da maternidade Odete Valadares, onde eram atendidas mulheres, né, com diagnóstico de câncer. Esse trabalho, eu e uma outra psicóloga chamada Tânia Márcia Barbosa, nós duas trabalhávamos nessa clínica de mastologia e oncologia, dando suporte, atendimento individual às mulheres que iam se submeter à cirurgia no período pré-operatório, durante a cirurgia e pós-operatório. Acompanhávamos essas mulheres. Em um determinado momento, nós resolvemos, né, pensamos em fazer, que seria bom seria boa a possibilidade de começar a trabalhar com essas mulheres em grupo. E nós iniciamos o grupo, inicialmente não tinha nome, depois o grupo passou a se chamar, depois de um tempo, nós demos o nome ao grupo de Grupo Zínia. Zínia é uma flor, foi em homenagem a essa flor no interior, ela parece uma dália, é conhecida como moças e velhas. É uma flor que ela tem na árvorezinha dela, a flor em todas as idades, em todos os estágios de vida, né? Botão, a flor mais madura, a flor já envelhecida, já em outro estágio. E aí, e também uma das simbologias da flor fala da questão da criança, da leveza da criança, de aprender a olhar para a vida com mais humor, né? Para as mazelas da vida de uma forma mais leve, com mais humor. E aí nós resolvemos dar o nome de Zínia para esse grupo e o grupo foi aumentando, né? Se constituiu. Nós trabalhamos com esse grupo durante muitos anos na maternidade Odete Valadares.
O grupo funcionava, a gente atendia a paciente individual, né? Atendimento individual. Depois a gente convidava ela para o grupo, geralmente a aceitação era muito boa. E nesse grupo, além da psicologia, nós levávamos outros profissionais. Então, tinha profissional da área médica, que ia fazer alguma abordagem relacionada a tratamento, às vezes quimioterapia, radioterapia. Tinha a questão da sexologia também, que a gente falava um pouco dos relacionamentos. Tinha assistente social, que tratava das questões sociais, as questões de aposentadoria ou de licença médica, ou questões sociais da vida mesmo da pessoa, né, que frequentava o grupo, da família, fisioterapia. Então, assim, a gente trabalhava com a equipe interdisciplinar no grupo. Eram atendimentos, o grupo aberto, não tinha assim, não tinha limitação de participação, ela participava enquanto ela se sentia beneficiada. Eu tenho pessoas que frequentam o grupo ainda hoje, às vezes de uma forma esporádica, mas assim, há 30 anos está nesse grupo, desde que ela fez a cirurgia de mastectomia, né? Legal. E aí, como que funciona? As pessoas, para elas poderem participar desse grupo, elas são convidadas durante o tratamento médico? Existe algum lugar que elas possam procurar espontaneamente? Sim, este grupo é o seguinte, esse grupo ele fazia parte do serviço de mastologia lá da maternidade Odete Valadares. O serviço, ele foi extinto. Em uma determinada época, o serviço, por uma questão política da época, né, ele foi extinto. Esse serviço ele era referência estadual, né, de Minas Gerais para as mulheres que tinham câncer de mama, e ele foi extinto. Quando esse trabalho foi extinto lá na maternidade, eu e na época a Tânia, a outra psicóloga, nós resolvemos continuar com esse trabalho fora da maternidade. Então, nós continuamos com esse trabalho, ele era quase que itinerante, né? Ele não tinha um lugar fixo. Nós já tivemos o grupo em vários lugares. Nós já tivemos na Igreja São José, já fizemos já fizemos assim, vários lugares, nos consultórios, meu, dela, assim, onde tinha espaço para a gente fazer, já fizemos no Geraldo Lustosa, laboratório. Então, onde não cedia um espaço para a gente fazer as reuniões de grupo, na ONG, que eu trabalho com ela hoje, que chama Cidadania e Paz. Então, onde não cedia um espaço para a gente fazer esse trabalho, a gente fazia. E assim, continuamos, né? A gente tem também você perguntou, depois de um tempo, esse grupo, a psicóloga Tânia saiu e veio uma outra pessoa trabalhar comigo, chama Vanessa Brandt, começou a trabalhar e hoje, até hoje, nós duas estamos com esse trabalho de grupo. Onde que você me perguntou onde, né? Geralmente entra em contato com a gente, né? O grupo, ele agora, na pandemia, nós não estamos podendo fazer encontros. Nós temos um Instagram, né? Nós temos um Instagram, não, desculpa, um WhatsApp, um grupo de WhatsApp que funciona, que nós nos comunicamos neste grupo. Tem uma página também, que é a página. Tem um Grupo Zínia, está no Facebook, que é o Grupo Zínia, grupo para pessoas com diagnóstico de câncer e seus familiares. Pode entrar nesse grupo, fazer parte. Lá nós nos reunimos. A gente sempre dá informação de como vai ser a reunião. Se a pessoa quiser entrar no grupo de WhatsApp, também pode, né? E nós fazemos algumas atividades, sabe, nesse grupo. Esse ano nós não vamos fazer, por causa do problema da questão da pandemia mesmo, do contato, né? Que são pessoas que às vezes são pessoas mais de risco, tem pessoas mais idosas, né? E então fica mais difícil a gente fazer. Nós fazemos uma vez por ano. Geralmente agora nós passamos a fazer na época do Outubro Rosa um desfile de moda. A gente chama de desfile de moda, na verdade é uma brincadeira, sabe? É uma brincadeira para a questão da autoestima mesmo da mulher, para ela olhar para ela, e não só a questão da autoestima, mas uma questão de mostrar para as pessoas que
que o câncer de mama não é esse bicho papão, não tem esse estigma todo, isso tudo que as pessoas às vezes têm muito medo de falar até a palavra câncer. Para mostrar para as pessoas que quando tem a detecção precoce, quando é descoberto no início, né, o câncer de mama tem cura e tem outras possibilidades, né? Às vezes de não retirar a mama toda, de não fazer a mastectomia, que é a retirada da mama, de fazer uma outra cirurgia mais conservadora da mama, ou às vezes nem fazer cirurgia da mama, preservar a mama como um todo. Então, nós fazemos esse desfile também por isso, né? Geralmente, na época do desfile, a gente distribui folders sobre autoexame, a gente faz palestra interativa, uma brincadeira, e fazemos o desfile. Aí já fizemos esse desfile no Mercado Central de Belo Horizonte, já fizemos esse desfile no metrô, na Igreja São José, em alguns hospitais, lá na Maternidade Odete Valadares, vários anos, em algumas unidades do SESC, no SESC em Betim, Contagem, já fizemos, no SESC, né? Já fizemos em vários locais, onde nos chamam todo ano. Ano passado nós fizemos aqui em Sabará, fizemos em outras vezes em Sabará, em outras localidades. Então eu já perco até a conta, mas acho que tem uns 20 anos que a gente faz esse desfile. E geralmente, assim, nós distribuímos lacinhos, fazemos uma brincadeira, geralmente tem foto, tem muita coisa, sabe? Assim, de, de glamour mesmo, de autoestima, de jogar para cima das pessoas. E isso é muito importante, tanto para o grupo, para as pessoas que vivenciaram o diagnóstico de câncer, para os familiares e para as pessoas que nunca tiveram contato ou que não sabem muita coisa da doença e que ficam sabendo que o principal do câncer de mama é a descoberta precoce, é o início. Então, quer dizer, não pode ter medo de ir ao médico, precisa ir ao médico, né? Fazer o autoexame, fazer mamografia, ter uma consulta com o mastologista, né? Se não tem o mastologista, ir no ginecologista, que é muito importante. Com certeza. Muito legal. Aproveitando um pouco aí o gancho, que você falou a questão da autoestima, que é necessária, o Diego mandou uma pergunta. Ele perguntou quais são as maiores demandas das mulheres que acessam o grupo. E aí eu acredito que essa questão da autoestima esteja um pouco envolvida nisso, né? Quais são as demandas das mulheres que acessam o grupo, né? Olha, igual você falou, questão da autoestima, sim, mas às vezes a autoestima nem vem com esse nome, né, de autoestima, porque quando a pessoa. Eu tô falando aqui, você está ouvindo o gatinho miando? Estou ouvindo. É porque apareceu um gatinho aqui, nós adotamos ele, eu coloquei ele para fora, eu vou só abrir a porta para ele entrar, porque Sem acho que ele tá problema. meio. Desculpa, gente. Sem problema. Ele estava do lado de fora, foi pior, ele está querendo entrar. Mas aí é o seguinte, a demanda, né, das pessoas que frequentam o grupo. Geralmente, o grupo ele é aberto para a mulher e para a família. Então, são muitas as questões. Por quê? A mama, ela é um símbolo meio que sagrado do feminino, né? Ela é ali símbolo da sexualidade, da sensualidade, ela fala da identidade feminina, né? É um órgão sensível, é um órgão valorizado, né, para a mulher, é um órgão da maternidade, da amamentação, então tem vários símbolos que envolvem a mulher. E muitas vezes a mulher ela vai ter o câncer e infelizmente eu trabalho assim, eu vou colocar a realidade minha do grupo. Muitas pessoas, né, do grupo perderam a mama, tiveram que fazer mastectomia. E lidar com isso assim de imediato não é muito fácil, né? Dito tudo isso. A gente trabalha muito a questão de que nós somos mulheres de uma forma mais ampla, não só a mama. A mama é importante, tem um significado, mas a gente precisa pensar na mulher como
com outras possibilidades. A mulher que trabalha, a mulher que é dona de casa, que é mãe, né? Que tem outras possibilidades relacionadas ao seu corpo, a relação com ela mesma. Então, a gente vai trabalhar essas questões. E graças a Deus, assim, o resultado de trabalho de grupo, elas são muito resolvidas. A gente vê que é muito importante o resultado disso. Então, as questões, né, demandadas do grupo são muitas, são relacionadas ao relacionamento, homem e mulher, né, o relacionamento casal, relacionamento de todos os tipos, não só homem e mulher, mas da parceria que essa pessoa tem, do parceiro ou parceira que essa pessoa tem, relacionado às questões, às vezes, sociais, né, de trabalho, de adaptação do trabalho, algumas vezes a cirurgia da mama deixa uma sequela, então porque faz uma cirurgia, mexe, faz um esvaziamento axilar, então mexe assim na questão do braço, né, na mobilidade, nas questões dela de circulação, então pode ficar com alguma restrição no trabalho. Mexe com a questão emocional, da questão do estigma do câncer, que é muito pesado na nossa sociedade, né? Câncer é sinônimo de morte. Então, se eu estou com câncer, logo eu vou morrer, né? Todos nós vamos morrer, né? E a gente tem casos de pessoas que às vezes recebeu o diagnóstico, estava achando que ia morrer, passou pela quimio, pela rádio, teve situações péssimas, conseguiu sobreviver e um parente que estava ótimo, bem e tal, veio a falecer. Então, a gente sempre assim, a gente não sabe, nós não sabemos que dia que nós vamos morrer, né? A gente gosta de falar assim, somos todos terminais, somos humanos, então somos todos terminais. Nós estamos aqui hoje, mas a possibilidade de ser terminal é de todos, né? Então vamos trabalhar com a vida, com o que tem com hoje, com o que tem assim de bom da vida. E esse é o lema do nosso grupo, sabe? É trabalhar com aquilo que a pessoa tem de melhor. Nós falamos assim, a doença já está em evidência, então a gente não quer evidenciar a doença, nós queremos olhar para dentro de cada uma, olhar para ela, para, né, fazer essa reflexão. O que eu tenho de melhor para doar para o meu tratamento, para a minha saúde, para a vida? Então, é isso que eu vou buscar e que eu vou trazer para a vida, né? Então, nós trabalhamos com o melhor. Então, as demandas são as demandas que geralmente uma pessoa, um cliente vai chegar para a gente trazendo, mas tem essa questão de estar vivenciando uma doença que é um estigma na sociedade, que é o câncer, que é pesado para ela. Então, passar desse momento aí, desse susto, desse baque, né, desse sofrimento, assim, do baque até na questão da imagem corporal dela, que pode estar abalada, pode ter sofrido algum dano. Passado isso, né, as questões que nós vamos trabalhando ao longo do tempo são as questões mesmo assim da mulher, da família, do casal, sabe? São as questões que são trazidas para o grupo. São essas questões. Olha Entendi. aqui A meu Patrícia, visitante aqui. que gracinha! Ele A apareceu Patrícia aqui ontem, aí nós estamos aqui com ele. adotou bonito. A Patrícia mandou uma É. pergunta, mas antes de entrar na pergunta da Patrícia, eu acho que tem uma pergunta que eu queria fazer também, que entra num pouco disso que você falou sobre as demandas. Você falou que o grupo também participa a família das pessoas com o diagnóstico, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a participação da família nesse grupo, e não só dentro do grupo, mas da importância da participação da família durante esse processo todo, né? Desde o diagnóstico durante o tratamento e até o pós-tratamento. Sim. A família, né, é muito importante, né? Assim, a gente costuma tratar a família junto, tanto que o grupo é aberto para a família. A família, às vezes, não só a família sanguínea, né? Mas assim, quem for mais próximo a essa pessoa, se ela não tiver família, a gente às vezes não. Nós procuramos dar o suporte para essa família, para essa pessoa, independente da família, ela tendo ou não família. Uhum. Mas se a família vai ser alguém que vai somar, que vai fortalecer a questão do tratamento dela,
é importante que a gente, né, reforce, busque essa família e a gente acaba dando suporte para a família também, porque ela sofre de um lado, às vezes a comunicação com a família não está boa, a família tem muito medo do que pode acontecer com ela, né? De como que pode evoluir o tratamento, se vai ser positivo ou não. A família quer muita informação. Então, é muito importante que a família esteja do lado, que ambos, né, tanto a família quanto a pessoa que está vivenciando a questão do doença, do tratamento, do processo de tratamento e cura, que sejam ouvidas, né, que estejam juntas, uma apoiando a outra. Geralmente é muito importante quando isso é possível. Se não for possível também a família estar junto, nós vamos buscar o próprio grupo também é importante nesse momento, porque o grupo acaba se tornando uma família, né? É legal. Aí agora a pergunta que a Patrícia tinha mandado, a Patrícia tinha perguntado se o câncer de mama pode ser hereditário. Olha, o câncer de mama, uma das causas do câncer é hereditariedade, né? Então, o câncer, né, como todos os outros cânceres, existem muitos estudos, não tem nada assim tão certo, mas sim, né, o que aponta, o que os estudos apontam é que sim, que o fator hereditário é um fator alto, né? Eu, por exemplo, eu tenho casos na minha família, eu tive a minha avó, quando a minha mãe estava grávida de mim, minha avó teve câncer de mama, a minha tia teve câncer de mama, a minha irmã mais nova teve câncer de mama e em dois, a minha mãe teve câncer de mama. Então, a minha família é uma família de risco para o câncer de mama hereditário, né? Então, a gente precisa fazer o controle com mais frequência. Né? A minha irmã, por exemplo, ela teve câncer aos 20 anos, câncer de mama. É muito raro, mas ela teve aos 20 anos. Né? Então, assim, é um fator de risco, são vários os fatores de risco. Meio ambiente, agrotóxico, que hoje a gente está, né? Nossos agrotóxicos que nós hoje estamos convivendo com eles, não só na alimentação, em tudo, né? Tudo tem. A carne, eles falam, né? Que tem um estudo falando da carne. Então, a gente tem que investir na prevenção, né? Que é o exercício físico, a pessoa ser sedentária, na questão do câncer de mama, a menstruação precoce ou a menopausa tardia, são fatores, né? A questão de, hoje em dia, as mulheres têm um ou dois filhos, então elas não amamentam. A amamentação é um fator de prevenção. Mas o fator de prevenção da amamentação, né? O que eles colocam, que seria, por exemplo, 5 anos seguidos amamentando. Hoje em dia, esse não é o perfil da mulher de hoje, né? A mulher de hoje, ou ela não tem filho, ou ela tem um ou dois filhos, então ela amamenta muito pouco e às vezes nem amamenta. Então, assim, eu não sei até, né, a questão da amamentação. Mas, enfim, é isso, né? Perguntaram também, né, se existe algum trabalho voltado para os homens com câncer de mama, né? Você pode falar essa pergunta ou você perguntou Claro. antes? O câncer, o grupo ele é aberto para todas as pessoas. Lá na maternidade, de vez em quando os serviços, né, estavam no auge, nós recebemos alguns homens com câncer de mama. Não é raro, né? Um homem não é tão comum o câncer de mama nos homens. E, tal, e o homem também, a mama do homem é diferente da mulher, né? Da mulher, do homem é mais visível, né? Se parecer um carocinho, alguma coisa, alguma secreção e tal. Mas apesar de que o homem não faz a mamografia, mas tem sim, o grupo ele é aberto para homem também. Alguns homens participaram do grupo, mas a adesão do homem, talvez por ser muitas mulheres, assim, a adesão dele é menor, mas a gente dá o suporte para o homem também. Existe o mesmo tratamento do homem tem para a mulher. O homem, se ele tiver o câncer de mama, ele vai fazer uma cirurgia também de retirada de parte ou do nódulo, do que for, né? Dependendo da gravidade, do tipo. Ele pode fazer quimioterapia, pode ser que ele faça. Aí, assim, o médico vai estudar lá o caso dele. Eu não sou médica, né, gente? Sou psicóloga. Mas, assim, eu estou falando da minha experiência de ter acompanhado alguns casos.
mas aí o médico vai, né, o mastologista, o oncologista, vai ver que tipo de tratamento que ele precisa e vai orientar, mas é um tratamento parecido. Entendi. E aí eu queria saber agora um pouco mais sobre como que funcionam esses encontros. Como são feitos? São grupos mais para as pessoas trocarem experiência? Ou se é feito algum tipo de dinâmica dentro É, desse grupo? Hugo, a conexão ficou ruim um pouquinho, eu não entendi muito bem. Você repete? Claro. Eu queria saber sobre como funcionam esses encontros, como que eles são feitos. Se as pessoas vão para trocar experiência, se são feitas algumas dinâmicas, como que é feito o trabalho dentro do grupo já. Sim. Os encontros, quando nós começamos, a gente fazia assim, de 15 em 15. Nós começamos com 8 pessoas no grupo. E a gente tinha um encontro assim uma vez por semana. E depois nós passamos de 15 em 15 dias e o grupo, às vezes, ele acontecia de uma forma assim com muitas pessoas. Teve época da gente ter 35 pessoas num atendimento de grupo, né? Era muita gente no hospital. Hoje o grupo está mais vazio, mas assim, a gente tem esse encontro hoje, assim, quer dizer, esse ano a gente não conseguiu fazer, na verdade, encontro, mas ele acontecendo de 30 em 30 dias, às vezes a gente faz alguma de 15 dias, dependendo. Ele é aberto, né, para as pessoas que quiserem frequentar, participar, igual eu falei, ela fica enquanto ela se sentir beneficiada pelo grupo. Nós trabalhamos sim com dinâmicas de grupo, né? São 2 psicólogas que trabalham, né? Eu e mais uma psicóloga, nós duas, eu e Vanessa, coordenamos o grupo. Então a gente sempre, nós vamos trabalhar, o grupo é assim, a gente trabalha com dinâmicas, já, né? Vocês são psicólogos, né? Vamos fazer psicologia, estão terminando, né? A gente trabalha com dinâmicas, nós abrimos, a gente tem que ter o cuidado de abrir e fechar aquele encontro, porque algumas pessoas vão ali só naquele dia, não voltam mais, e tem outras que são fixas, né, que estão com a gente há bastante tempo. Então, com dinâmicas de grupo, com apresentação, com temas, com as questões que são trazidas, sempre com foco né, no que está sendo trazido. Entendi. Diego mandou uma pergunta. Ele perguntou quais são os meios de trabalho possíveis com a mulher que passou pela mastectomia na visão da sua corporeidade, visto que a mama carrega esse aspecto da feminilidade. Olha, o trabalho, né? O trabalho possível, assim, na verdade, ela vai falando o que é possível trabalhar com ela, né? É o que eu falei, né? A mama, ela traz sim uma simbologia, mas a mulher não é só esta mama, né? A mama é parte dela, né? Nós não somos aquela coisa de que vamos tratar só o pé, só a mão, só a cabeça, só. Não, nós estamos cuidando da mulher como um todo. Então, o nosso trabalho é um trabalho mesmo assim de trabalhar com ela o resgate do que ela é, né? De quem ela é, né? De todas as possibilidades que ela tem. Hoje tem uma grande possibilidade, quando eu comecei não tinha tanto isso, né? Mas hoje tem como é que a reconstrução da mama, né? A cirurgia plástica da mama, que na verdade a gente sempre trabalha com ela, que é a reconstrução da mama também, não é a volta da mama que ela tinha, com sensibilidade, né, igual, com os aspectos, porque mesmo ela fazendo a cirurgia também da mama, fazendo a cirurgia plástica, né, da mama, a reconstrução, ela pode ter uma estranheza também, ela pode não se sentir tão bem, tão adequada com aquele resultado. Mas o que a gente trabalha com ela é essa questão mesmo da vida dela, dos outros aspectos da vida dela, dos relacionamentos, do trabalho, dos sonhos dela. Eu tenho várias histórias, eu poderia ficar aqui a tarde toda falando de história, de pessoas. Eu tenho uma pessoa mesmo que eu falo com ela, eu sempre falo com ela, eu dou seu exemplo, ela autoriza, não tem problema. Vou falar o nome dela, que não tem necessidade, mas assim,
Eu falo com ela que tinha que tirar um antes e depois dela, que era aquele antes assim, tal, fragilizada, sem, assim, tinha um objetivo, queria fazer alguma coisa da vida, mas não tinha coragem. E depois do câncer de mama, ela foi atrás dos sonhos dela, atrás do que ela queria, sabe? Foi buscar tudo que ela queria, assim. Hoje ela é uma mulher que a gente fala, hoje ela é uma empresária, né? Ela é uma pessoa assim, resolvida, né? Empoderada. E tudo isso, ela tem uma vivência do câncer de mama, acho que mais de 20 anos, que ela teve mais de 20 anos atrás, ela era muito jovem, com filhos jovens, uma vida que não estava tão boa, sabe? Que ela era tão passiva diante da vida, ela sonhava, mas ela achava que ela não ia conseguir nada. Então eu lembro que ela queria muito tirar carteira de trabalho, carteira de trabalho não, carteira de motorista, queria ter um carro, queria dirigir. E aí ela não se via, né, motorista e tal. Ela era totalmente dependente financeiramente. E aí ela resolveu começar a vender lingerie e lingerie, né? Até é simbólico, né? Ela começou a vender lingerie. E vendendo, ela juntou um dinheiro e ela falou assim: não vou tirar carteira agora, não. Construiu uma lojinha na casa dela, dessa lojinha ela conseguiu tirar a carteira, comprou o primeiro carro zero dela, e ela queria um carro vermelho. Aí ela falou assim: não, vermelho é muito, vai chamar muita atenção, e eu não dou conta disso. Aí comprou um carro mais assim, né, que não aparecia muito. Aí depois ela foi trocar o carro depois de um tempo, ela comprou um vermelho do jeito que ela queria, ela já estava assim toda. Mas assim, foi uma transformação tão grande na vida dela e várias outras pessoas. Nós tivemos uma senhora, nossa lindinha do grupo, ela teve câncer com 80 anos. Ela era assim a nossa que fazia os discursos do grupo, que animava todo mundo. Uma vez nós fizemos uma viagem desses desfiles, a gente vendia camisa do grupo e a gente não trabalha com cesta básica, vale transporte. Quando uma pessoa está em dificuldade no grupo, o próprio grupo se organiza e acaba ajudando aquela pessoa, sabe? O grupo mesmo ajuda. Então nós juntamos um dinheiro de desfile, nós vendemos camisas, e o grupo resolveu fazer uma viagem. Nós fomos para a praia, para o Rio de Janeiro, Gruçaí. E muitas pessoas nem conheciam a praia. Assim, a gente tem pessoas assim de todas as faixas sociais, né? Então tinha senhoras assim de 80 e poucos anos que foram com a gente, como pessoas de 20 e poucos anos nessa viagem, a maioria mulher, grande maioria de mulheres, e que não conheciam a praia. E aí fomos para essa viagem, fizemos essa viagem com o valor lá do grupo, né? E eu até me perdi, todo time coisando, o que eu estava coisando. Mas assim, o que eu estou querendo falar, assim, é que o grupo, ele traz tantas... Ah, tá, eu estava falando da Dona Linda. E a Dona Linda, ela com 80 anos, ela foi nessa viagem com a gente. 80 anos ela entrou pro grupo. Ela faleceu aos 97 anos, mas não foi de câncer. Foi assim, de uma questão mesmo de idade, ela estava bem fraquinha já, mas ela era super ativa e ela aproveitou e ela punha todo mundo para cima no grupo. Foi uma perda muito difícil para o grupo. Né? Então, assim, tem várias vidas transformadas e mudadas. E a Dona Linda mesmo foi uma que ela, com 80 anos, ela teve o câncer, ela veio para o grupo, ela ficou com a gente até os 97 anos, quando ela veio a falecer de outra questão. Mas ela, nesse percurso aí, ela resolveu que ela queria tudo novo. Ela mudou para ela morava numa casa que foi da família, ela mudou para um apartamento novinho, com os móveis novos, com tudo novo. Ela queria renovar a vida dela. Era uma pessoa cheia de vida, né? E tem muitas histórias assim. E acho que por isso que a gente quis dar o nome de Zinha para esse grupo, sabe? Eu acho que Então, é muito assim, importante. é muito importante essa transformação que acontece, essa questão do corpo, né? Que o corpo, ele é só, assim, vamos colocar, um símbolo mesmo de tudo que essa pessoa precisa viver e tem que trabalhar na vida dela. Eu Desculpa, acredito que seja importante esse trabalho de ajudar a pessoa, né, a entender
que ela não se resume àquele problema, né? Que ela não se resume àquele adoecimento. A Larissa fez uma pergunta sobre o grupo, perguntou, né? Mandou boa tarde. Nesse momento de pandemia, houve a possibilidade do grupo online? Sim, igual eu falei, nós temos o WhatsApp, né? O grupo do WhatsApp. E nós até fizemos o grupo, assim, tentamos fazer algumas reuniões, mas sabe o que acontece? Nem todo mundo consegue, nós não conseguimos fazer com o grupo todo, porque as pessoas não têm, às vezes, acessibilidade, entendeu? A internet, às vezes, não funciona em tal lugar, tá ruim no outro. Então, assim, a conversa acontece muito no WhatsApp, todo mundo dá notícia, fala como que tá. Tem gente que entrou lá no grupo, que é lá do Rio de Janeiro, que está no grupo aqui com a gente, que vem, fala como é que está a vivência, está lá na quimioterapia, está na rádio, traz a experiência dela, e aí uma fala uma coisa, o que que viveu, a outra. Mas assim, a reunião do grupo mesmo funcionando no online, nós temos algumas dificuldades pelo acesso das pessoas. Porque, como eu disse, nem todo mundo tem o acesso, né? Assim, no WhatsApp funciona bem porque todo mundo tem um WhatsApp e nós conseguimos conversar com todo mundo. E aí, a gente caminhando já para o nosso finalzinho, nosso tempo infelizmente está acabando. A Laura mandou uma pergunta e eu acho que a pergunta da Laura cabe muito com a pergunta da Adélcia também. A Laura quis saber qual a maior dificuldade para a mulher ao descobrir o adoecimento, né? Ao receber o diagnóstico. E aí a Adélcia falou que ela tem uma irmã que já fez 3 cirurgias de nódulos benignos e que atualmente apareceu um nódulo novamente, 25 anos depois. Ela está muito resistente e ela não quer ir verificar o que é esse nódulo. E aí, qual que é a sugestão nesse caso? Então, aí, juntando as duas perguntas, fica o que sugerir nesse caso de uma dificuldade de ir buscar o diagnóstico e qual que é a maior dificuldade quando o diagnóstico é confirmado, quando é confirmado o diagnóstico de câncer de mama. Olha, a dificuldade, o medo, né, de buscar o tratamento, eu falo sempre que a gente precisa conhecer para poder vencer esse medo, né? Eu falo que tem uma fórmula do medo, que eu gosto de falar, né? O que é o medo? O medo é medo daquilo que eu não conheço, é o medo desconhecido, né? Se a gente pensar que o que é desconhecido para a gente é a morte, na verdade, todo medo parece que é o medo da morte, né? Então, o que é o desconhecido? Como é que é? Qual que é a fórmula, né? Às vezes eu brinco assim, qual que é a fórmula do medo? É tornar conhecido aquilo que não é conhecido. Como que eu faço para tornar conhecido aquilo que não é conhecido? Eu pergunto assim, eu já vivi isso antes? Medo de ficar sem dinheiro, de faltar dinheiro. Eu já tive alguma situação na minha vida que faltou dinheiro? Teve. Eu estou aqui, consegui vencer? Ah, então é possível vencer esse medo. Ah, mas eu nunca vivi isso, nunca vivi essa situação. Mas você conhece alguém que viveu? Conheço. A pessoa conseguiu, tal. Assim, a gente trazer para nossa realidade, sabe? Conversar com esse medo, né? Por exemplo, no caso dela, ela já tirou vários nódulos e tal, e não foi nada. Então, assim, ela já é conhecido para ela sabe que, né? E se for alguma coisa, né? Qual que é o enfrentamento, né? A questão maior é que o câncer, né? A gente falam pra gente que o câncer mata, né? Você tem câncer, aquela doença que não pode falar nem o nome, aquela doença maldita, né? Então, assim, se eu estou numa festa e alguém fala em câncer, a gente dá um jeito de sair devagar. Ai, nossa, que pessoa ali é baixa astral, tá falando de doença, de câncer e tal. Então, eu acho que o principal é o conhecimento. É quando a gente. O maior medo que a pessoa. Eu vejo, o maior medo é o medo da morte. Né? É o medo da morte, é o medo de se deparar com a morte. E, como eu disse, né, dá medo mesmo, a gente não conhece, é desconhecido, não é? Desconhecido. Mas se nós pensarmos, como eu falei no início, que somos todos terminais, né? A certeza a gente não tem, a gente tem certeza que a gente está aqui hoje. Então vamos viver. E o câncer de mama é o seguinte: se você ficar fugindo dele, é pior, porque quando ele é descoberto no início, tem cura, tem tratamento. Só que se você deixa um nódulo ali, se ele não é câncer, vai tirar,
tal, não tem problema nenhum, não vai nem aparecer, talvez, na sua mama e tal. Se for um câncer, é um nódulo pequenininho, minha mãe, eu falei, olha, eu tive minha irmã, tive minha tia, tive algumas pessoas. E minha mãe teve câncer de mama em 2006. Só que ela ia ao médico de 6 em 6 meses, ela fazia o controle, porque muitos casos na família. Então, dela, quando descobriu, a gente não imaginava que ela ia ter câncer de mama. Aí apareceu um nódulozinho pequenininho, tirou, nem precisou tirar a mama, não afetou em nada a mama dela. Ela tá ótima, foi em 2006, ela nunca mais teve mais nada, não tem nada, né? Então, são esses exemplos e é isso que a gente precisa ver, né? Porque a gente tem medo de muita coisa na vida, de muitas situações na vida, né? Mas faz parte do humano, né? A gente ter medo. Mas o mais importante é a gente não deixar esse medo paralisar. A gente conseguir enfrentar esse medo, conversar com um, conversar com outro. Se a gente não der conta, buscar ajuda. Os psicólogos estão aí para isso, né? Perfeito. Refletindo um pouco sobre o que você falou, acho que desde o início você tem falado bastante sobre isso e acaba que isso casa muito com a nossa vida em sociedade atualmente, não só nessa perspectiva do adoecimento, mas a informação é uma das armas mais importantes que a gente tem no combate a várias coisas, né? A desinformação é um problema muito grande, né? O não saber, o não conhecer, muitas vezes é por falta de informação mesmo. E é uma coisa que, infelizmente, a gente vem enfrentando em vários aspectos aí da nossa sociedade atualmente. Cristina, em nome do Projeto Trela, em nome da professora Cláudia Natividade, ela até mandou para a gente agora, eu acredito que ela está online aí com a gente. Em nome de todo mundo que participou, agradeço muito, muito obrigado pelo saber que você compartilhou. Seria muito bom se a gente pudesse ficar aqui a tarde toda conversando sobre, já que é um tema tão importante e é uma coisa que é tão necessária, está tão perto da gente. Eu fazendo uma reflexão pessoal agora, e eu acredito que todo mundo conhece alguém, tem alguém próximo que já enfrentou o câncer, ou que seja o câncer de mama ou o câncer em alguma outra parte ou de alguma outra forma, mas eu acredito que todo mundo tenha pelo menos alguém próximo que já enfrentou essa luta. E eu falo que a gente, enquanto aluno, né, nós do projeto, enquanto alunos do curso de psicologia, nós psicólogos, a gente tem que ter um compromisso muito grande com isso, com essa questão da informação e disso que você falou, de auxiliar o sujeito a não se reduzir àquele problema. Talvez aquilo ali seja um start para dar uma melhorada, para entender que talvez aquele problema que vai ser passageiro e que aquilo talvez traga algum benefício. Não que seja bom adoecer, mas que talvez esse seja um processo necessário na vida daquele sujeito, né? E aí, para a gente finalizar, eu queria que você divulgasse aí suas redes para todo mundo poder te seguir, divulgasse um pouco mais seu trabalho, as redes do Zinha, do grupo Zinha, para quem tiver interesse em participar. Sim, no Facebook Zinha, Grupo Zinha, tá? Zinnia. A minha rede é Cristina Pacheco, psicóloga, Cristina Pacheco, psicóloga social. Hugo, eu quero falar assim, eu tenho uma trajetória e eu posso falar assim que hoje também eu estou candidata a vereadora. Não sei se você viu isso. Mas aqui em Sabará, sabe? Em Sabará. E espero poder contribuir ainda mais assim do que eu pude fazer né, ao longo da minha trajetória aí de vida dedicada à mulher, à saúde. Com certeza. Cristina, muito obrigado novamente. Agradeço imensamente a sua disponibilidade. A gente vai deixar a live salva aqui no Instagram do Projeto Trela, porque devido ao horário, muita gente que estava muito interessada em assistir não pôde assistir, não pôde entrar aqui na live para a gente fazer as perguntas. Vou deixar salvo aqui e vou divulgar também suas redes sociais todas aqui no Instagram do projeto. Beleza? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte para vocês. Obrigado. Projeto bacana isso. Obrigado. Tchau. Tchauzinho. Até mais. Obrigado.
Mais.